Arquétipo do arcano: a justiça e a letra Shet. A justiça igual ao entendimento agindo sobre a severidade pelas vias sentimentais de Câncer. Saturno atuando através de Câncer sobre Marte. O Vo do mundo de Atzilut atuando através de Câncer sobre o Ri do mundo de Bria, Ar do fogo atuando através de Câncer sobre a água da água. Binah, o construtor do universo atuando através de Câncer sobre Gebura, que trata dos reajustes, da justiça, da correção dos erros. O 18º caminho é denominado a inteligência da casa da influência, por cuja grandeza e abundância. A influência das coisas boas nos seres criados são aumentadas, de cujo meio os arcanos das coisas escondidas são postos para fora, as quais moram em sua sombra, unindo-se a ela, a causa de todas as causas. É nele que se criam os arcanos e o sentido oculto, que domina em sua sombra. Entramos aqui em um período de negociações. Neste caminho, comunica-se o Espírito Santo, Senhor da Lei, com Gebura, o responsável pela correção dos erros, de modo que faz necessário que a grandeza e abundância, a influência das coisas boas nos seres criados, sejam aumentadas, isto é, que haja boas ações para equilibrar a balança de Binah e evitar a ação de Gebura na correção dos erros, o karma. Os ditames de Binah são comunicados a Gebura pelas vias do signo de Câncer, que é regido pela Lua, cuja função é proceder os fluxos das imagens e permite que a cristalização das energias sejam em ambos os sentidos. No descendente onde Binah impõe suas sentenças, ou mesmo no ascendente que promulga a justeza dos equívocos por parte de Gebura. Há pouca luz neste caminho, o que pode levar a muitos erros, de modo que sua saída é aos poucos e assim os segredos se iluminam. O termo casa indica uma organização material em que esteja ligada ao rigor. Se o rigor flui, é porque o operador deste caminho o chamou. De alguma forma, mesmo que de modo inconsciente, é uma operação do tipo kármica, já que raramente este caminho é invocado voluntariamente, mas somente quando o trabalho exige. Eis que, o que em Binah é sacrifício forçado, um mal necessário, em Gebura refere-se a uma semente de calamidades, por ser o Ri, de Shezed e do mundo de Bria, já que nele se vive o leniente, o negativo da justiça e da lei. Em Binah encontram-se os chamados registros akashicos da natureza, mas também as informações de todos e cada um dos indivíduos, bem como a memória de todas as existências, já que todo ato tem sua origem em Binah, de modo que neste arquétipo nos deparamos com o Senhor da Balança, os juízes do karma e, sendo Binah também a mãe da fé, acaba por transmitir todo o conhecimento de seu departamento aos planos inferiores, por isto é tratado como o arcano dos sentidos ocultos mencionado no texto. Os arcanos das coisas escondidas são postos para fora, as quais moram em sua sombra, unindo-se a ela, a causa de todas as causas. Há uma prática de negociação do karma que consiste em deitar-se com os braços abertos, levantar o tronco, do mesmo modo, e balançando as mãos abertas para cima, e os braços para cima e para baixo, como se fossem dois pratos da balança. Neste momento súplica-se a Anubis e seus 42 juízes da lei pelo que se deseja, o karma a ser aliviado, alguma reclamação. É claro que se trata de uma negociação e pode-se prometer alguma melhora, eliminação de ego, algum trabalho de caridade, etc. Contudo, vale dizer que o que for combinado ali deve ser cumprido, pois estamos tratando com energias da justiça divina. Letra Shet. Shet é a 8ª letra. Força é uma letra simples. Na tabela das letras hebraicas, o Shet, 8, se situa abaixo do Ri, 5, que representava a interiorização de Bet, 2, portanto é a manifestação deste, também a interiorização de Zain, 7, que em suas muitas opções e multicompromissos causou o desequilíbrio e, agora, passa pelo equilíbrio da justiça em Shet. A letra força Shet expressa hieroglificamente um campo para cultivo, a ideia trabalho, pena e esforços para a produção. Mas também vem a ideia de equilíbrio e justiça entre a destruição que antecede a plantação e a conservação, resultado dos trabalhos realizados.
Imagem do arcano. Nesta carta encontramos uma mulher sentada entre as duas colunas do templo, Jaqen Netiza, corpo astral, e Boaz Rod, corpo mental, segura em uma das mãos, geralmente a direita, Gebura, firmeza, a espada, símbolo do discernimento e do elemento arque apontada para cima, simbolizando que precisamos ser retos nos pensamentos, palavras e obras, e, na outra, a balança no ponto fiel, o que denota a ideia de precisão, equilíbrio e justiça. No que tange as forças ocultas, denota uma sentença àqueles que fazem mau uso, que as invocam sem ter o mestrado, para estes a espada, mas é complacente ao verdadeiro mestre, aqui a balança. No tarô egípcio percebemos nas águas da vida, embaixo, a serpente que morde a própria cauda, símbolo do infinito, da Mãe Universal, o tecido do universo e também da luz astral que enche o vácuo e aspira o cheio da eternidade. A serpente que se alimenta de si mesma representa as energias sexuais que não são desperdiçadas, mas que voltam a si mesmo, por isto se diz que pode tomar a forma ígnea de Satã ou pelo corpo do Espírito Santo, de qualquer modo é a energia que sempre reflete seu possuidor. Por ser polarizada, despontam constantemente na balança, eis que todas as nossas ações são magnetizadas e, assim, criamos simpatias contra e a favor de nós mesmos. Em razão das forças da natureza estarem polarizadas, é necessário que os trabalhos sejam realizados entre homem e mulher. Os que possuem o corpo astral em polaridade diversa daquela do corpo físico precisam primeiro sanar esta anomalia para depois adentrar a obra. A mulher está ajoelhada sobre um túmulo de 3 degraus e acima da cabeça um dos símbolos de Ra. Samael A1 Uelra afirma que neste arcano encontram-se as duras provas de Jó. Na ordem sefirótica, o Chet corresponde a Rod Mercúrio, o centro especializado em leis e rigor a nível mental. E aqui mais uma vez presenciamos a ideia de equilíbrio, mas administrado pelo mundo mental. E como vimos anteriormente, que Zayn atirava para todos os lados criando inúmeras situações, aqui Rod Mercúrio faz uma análise ponto a ponto para que em Chet tudo seja ajustado. Em Rod temos também o elemento aquoso por ser o segundo de Yetzirah, água do ar, e, portanto, está em alinhamento com Roshima, fogo da água. Assim, toda esta análise entre sentimentos e ideias fará com que se prime pela arte de viver, pela sabedoria da análise do justiciamento imposto por Binah, do qual Rod é o exteriorizador, o que nos propulsiona à promoção do equilíbrio, de modo que se fazemos algo de ruim o compensamos com algo bom na mesma energia. Se comemos muito em um dia, no outro jejuamos. E assim vai, pois se não o fizermos, a lei de causa e efeito o fará. Eis que as causas se revelam pelo efeito e este é proporcional às causas. Não é por acaso que em algumas cartas recebe o nome de ajustamento. Esta força também implica que é prudente ter poucos inimigos, uma corrente de opinião contrária, fanatismo, a impopularidade, injustiça, etc., já que o ódio também é uma força fatal. Assim, antes de se opor a uma corrente, cumpre analisar se está apto para se opor à corrente contrária, que em muitos casos pode até ocasionar a morte prematura e violenta. O ódio é como um trem sem freios, em uma relação de causa e efeito, que continua seu curso mesmo depois da morte. Descartes, para que esta energia se estanque. O cristianismo sempre recomenda perdoar a fim de interromper o círculo vicioso. Abençoar sempre e nunca amaldiçoar. Axioma transcendente: edifica um altar no teu coração, porém não faças do teu coração um altar. Palavras-chave que definem o arquétipo: fim do egoísmo, início do altruísmo pelas vias do equilíbrio, compreensão, justiça, revisão de velhos hábitos, obediência, adaptação, soluções boas e justas, equilíbrio, correção, ajustamento, justiça lógica, opiniões moderadas, lei, autoridade para apreciar cada coisa no momento oportuno, clareza de juízo. Bons conselhos, significa que no comportamento prevalecerá a busca pelo justo, em conciliar os interesses próprios com os interesses daqueles com que estamos confrontados, ajustamento, processo, prestação de contas, compensação por serviços prestados, gratidão, a arte de viver.